Professor, o que é dor muscular tardia? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. E eu recebi uma pergunta muito bacana e eu criei um desenho aqui na lousa para a gente poder entender. A pergunta foi a seguinte: professor, o que é dor tardia após esforço? Então vamos lá. Então olha só, quando você treina, não importa se você vai fazer um treino na musculação, se você vai fazer um treino de corrida, se você vai fazer... Quando você treina, beleza? Quando você treina, pode acontecer de, na fase de recuperação pós-treino, você sentir algum quadro de dor ou de desconforto muscular e articular. Isso é muito mais evidente, né? Vai acontecer com maior frequência em pessoas que estão iniciando um programa de exercício e em menor frequência com pessoas que já estão mais adaptadas ao programa de exercício. Mas o fato é, quando você treina lá, tem um volume, tem uma intensidade, tem uma sobrecarga e você vai lá e executa o treinamento. Você parou o treino, é esperado, principalmente a partir de 6 horas após o término do treino, surgir uma tal de dor muscular tardia pós-exercício. Por que ela é chamada de dor muscular tardia? Porque ela não vai se iniciar durante o treino e nem nas primeiras horas após o treino. Em geral, esse aumento da percepção de dor e desconforto, ela surge de 6 a 8 horas após o término do treinamento e pode durar até 24, 48, 72 horas e tem relatos na literatura aí que dura até 7, 8 dias pós-treino, beleza? Então a grande pergunta é a seguinte: por que esta dor acontece? Qual que é a fisiologia por trás dessa dor? Para isso, eu criei um desenho aqui, ó, vou até sair da frente para você ver o desenho. Eu criei um desenho no quadro negro do Viajando pela Fisiologia para a gente poder entender um pouquinho mais essa dor, beleza? Então vem comigo, ó, se liga nisso. Então vamos imaginar que chegou um aluno iniciante, beleza? Aquele aluno tradicional, tá com excesso de peso, estava sedentário, tem um desconforto aqui, uma dorzinha ali e resolveu começar um programa de exercício com você para emagrecer e tonificar a musculatura. Conclusão, você deve ter optado pelos treinos aeróbicos mais os treinos resistidos e aí você pode usar o treino funcional, o treino com peso do corpo, pode usar a musculação, beleza? Vamos lá, independente de qual vai ser esse treino aeróbico e qual será esse treino resistido, o que a gente tem que lembrar? É que o treino que a gente organiza para os nossos alunos tem um volume de treinamento, certo? Tem uma intensidade de treinamento. Este volume e esta intensidade serão aplicados na prática através de um método de treinamento e através de um meio de treinamento. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer um trabalho na musculação. Então, por exemplo, número de exercícios que serão feitos, número de séries por exercício, número de repetições por série, são todas variáveis ligadas ao volume de treinamento. Quando você fala, por exemplo, na carga que você vai colocar em cada exercício, é um indicador de intensidade. E quando você fala, por exemplo, sistemas de treino alternado por segmento, é um exemplo que você vai colocar aqui dentro dos sistemas, né, e métodos. E o meio é a própria musculação, usar os aparelhos. Então, quando você coloca tudo isso de forma organizada, você tem aquilo que a gente chama de sobrecarga de treinamento. Então o que é sobrecarga de treinamento? É o volume que você faz, que é a intensidade que você faz, no método que você usa e no meio, né? Meio é a modalidade que você faz. E quando você aplica isso no seu aluno, o que você tem que lembrar? É que esse volume, a intensidade, o método e o meio de treinamento representa ou acaba surgindo a tal de sobrecarga nas estruturas musculares. Então, se você relembrar agora de toda a anatomia e fisiologia muscular, você tem lá o músculo que é formado pelo feixe de fibras, os feixes de fibras são formados por fibras, cada fibra são formadas pela união de várias miofibrilas e uma miofibrila é formada pela união de vários sarcômeros. Conclusão, vários sarcômeros, que são as células musculares, formam miofibrila, várias miofibrilas formam uma fibra, várias fibras formam um feixe muscular e vários feixes formam a estrutura muscular. Então, quando o aluno treina, a sobrecarga do treino acaba acontecendo em toda a estrutura muscular. Então, desde o músculo como um todo até a célula
que é o tal do sarcômero. E aí, olha que interessante. Essa sobrecarga de treinamento pode criar aquilo que a gente chama de dano tecidual. O que é dano tecidual? Por exemplo, o sarcômero tem uma estrutura, lembra? O sarcômero é como se fosse um retângulo. Ele tem uma estrutura proteica. Pode ser que eu altere a membrana desse sarcômero. Então ela deve ser assim, né, na vertical bonitinha. Pode ser que o treino crie uma alteração nessa membrana. Então eu posso alterar a membrana do sarcômero, eu posso alterar a membrana das miofibrilas, eu posso alterar a membrana da fibra, assim como eu posso alterar, né, toda a parte muscular em função dessa sobrecarga de treinamento. E muitas vezes, além de alterar a estrutura da miofibrila, a estrutura da célula muscular, é possível também que essas membranas se rompam. Assim como você pega uma folha de papel e você rasga uma folha de papel. Então você está separando a folha de papel. Então o músculo ele é muito suscetível a mudanças estruturais que vão variar de simples mudanças na estrutura até o rompimento dessas membranas nas diferentes estruturas musculares. Então, se o treino tem uma relação volume-intensidade maior, a chance disso acontecer é maior. Se o treino tem uma relação volume-intensidade menor, a chance disso acontecer também é menor. E aí o fato é o seguinte, quando a gente gera esses microtraumas ou aquilo que a gente chama de dano muscular, que são as alterações estruturais nesse músculo esquelético, o que acontece a partir desse momento? Então vamos imaginar que eu sou iniciante, cheguei na academia e você me colocou para fazer uma sessão de musculação. E eu fui lá e fiz leg press, e fiz desenvolvimento, e fiz o supino máquina e beleza, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou para casa todo feliz que iniciei um programa de exercício, vou emagrecer, vou tonificar a musculatura, só que depois de umas 8, 10 horas mais ou menos eu começo a sentir um desconforto aqui no ombro. A minha região peitoral começa a doer. Então o que está acontecendo? É a tal da dor tardia pós-esforço. E por que esta dor vai surgir tardiamente? Porque olha que interessante. Quando você tem o dano muscular, o que acontece? Vai aumentar a ação de células do sistema imune nesse músculo danificado. Então lá nos músculos danificados, nas miofibrilas danificadas, vai aumentar a ação dos neutrófilos, a ação dos macrófagos e também a liberação de substâncias como, por exemplo, a histamina e a prostaglandinas. Então, o que acontece? Quando você lesiona um tecido, você precisa ter a ação do sistema imunológico nesse tecido para poder primeiro limpar a área. Então imagina o seguinte, imagina que você está dentro da sua casa, certo? Imagina que você comprou uma casa, a casa está bonitinha, tu foi lá, e aí a tua mulher enlouqueceu, ou o teu marido enlouqueceu, pegou um martelo e começou a martelar a parede. Pá, 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 pá. Não vai cair o reboco? Vai cair o reboco. Aí eu pergunto, você vai poder mudar para uma casa onde a tua mulher, o teu marido enlouqueceu, quebrou toda a parede, todo o reboco no chão, você vai mudar para casa antes de limpar a área? Não. Antes de mudar, o que você vai fazer? Você vai lá, vai tirar todo o entulho, vai lavar, vai esfregar, para ficar tudo bonitinho, beleza? Então é mais ou menos isso que o sistema imunológico faz. Então quando você para de treinar, o que vai acontecer? O sistema imunológico identificou que teve dano tecidual, vai começar a aumentar o número de neutrófilos e macrófagos naquela região danificada, justamente para começar a fazer uma limpeza geral desta área. Por que tem que fazer essa limpeza? Para começar o processo de reparação tecidual. Então, primeiro, limpa a área, depois começa o processo de reparação tecidual. Consequentemente, e ao mesmo tempo, o que acontece? Quando você danifica as estruturas musculares, com certeza você deve ter danificado as membranas dos retículos sarcoplasmáticos desse músculo. Então você tem influxo de cálcio também nessa célula, e esse aumento do influxo de cálcio está ligado à morte tecidual. E aí olha que interessante. A ação do sistema imune, limpando a área por um lado, e ali maior ação de cálcio nesse músculo por outro lado, ativam os receptores de dores musculares. E aí, consequentemente, a pessoa sente dor. Então, por que a dor não surge na primeira hora depois do treino?
Porque na primeira hora após o treino é que vai começar a aumentar o número de neutrófilos, é que vai começar a ter o influxo de cálcio, é que vai começar a reter mais água nessa região danificada, tudo isso para proteger aquela região, começar a limpeza da área. E esse processo todo, né, até chegar à ativação dos receptores de dores, vai demorar de 6 a 8 horas. Então a grande questão é, por que a dor vai surgir depois de 6 a 8 horas? Porque a tua fisiologia está trabalhando por trás e esse é o tempo até você ativar os receptores de dor. E aí o que vai acontecer? O meu aluno vai sentir dor, vai sentir desconforto, muitas vezes ele vai achar que isso é na articulação ou vai achar que isso é no músculo, mas o fato é o seguinte, por que você deve, no início do programa de exercício, explicar isso para o seu aluno? Porque dor é um dos principais fatores de desistência ao programa de exercício. Para que esse negócio de no pain, no gain, dentro da academia, dos seus alunos de personal, dentro do estúdio, dentro de uma atividade com terceira idade, no pain, no gain não é para essas pessoas. Então, em geral, se a pessoa sente dor, o que ela faz? Começa a desistir do programa de treino. Então, se o aluno é iniciante, o que você vai explicar para ela? Fala, olha, fez lá o treino, terminou o treino, embora, você vai explicar, olha, se surgir aí um desconforto muscular, desconforto articular, daqui umas 10 horas ou de hoje para amanhã, saiba que isso é normal acontecer, tá? Não vai ser nada assim, mas pode acontecer. Se acontecer, é normal e conforme a gente for treinando, isso vai diminuir. Então, oriente o seu aluno. Agora, vamos imaginar, eu treinei hoje. Certo? Depois de 10 horas comecei a sentir a dor e o desconforto. E essa dor e desconforto ficou 5, 6, 7, 8, 10 dias, é sinal que isso aqui combinado foi acima do ideal para mim, portanto provocou uma sobrecarga acima do ideal que levou um dano muscular acima do ideal. E portanto a dor está mais exacerbada e mais prolongada porque isso foi excessivo. O que você tem que fazer? Reduzir. Por isso que é importante você entender sobre fisiologia do exercício. Não é só entender sobre treino. Ah, eu treino. Qual o melhor treino para hipertrofia? Qual o melhor treino para... Não é só sobre treino. É sobre fisiologia, porque fisiologia é a base do treino. Isso daqui serve para você reajustar tudo aquilo que envolve no treino. Por isso que se você gosta de fisiologia do exercício, assim como eu gosto, e se você quer realmente dar um passo a mais na fisiologia do exercício e entender a fisiologia do exercício para aplicação no treinamento, eu sugiro que você conheça o curso Masterclass Fisiologia do Exercício, que é um curso que hoje tem mais de 10 mil alunos, é um curso 100% online. Você vai ter acesso de 3 anos a todo o conteúdo em videoaula, você vai ganhar 2 planilhas para teste de VO2, as planilhas são suas para sempre, e eu estou deixando na descrição desse vídeo o link especial e exclusivo para você que é do YouTube, para você conhecer esse curso. Por quê? Porque tem uma condição ultra mega especial que é só para você que está aqui no YouTube, beleza? Então clica no link, conheça o curso de Fisiologia do Exercício, porque você vai aprender a pensar treinamento a partir da fisiologia do exercício, beleza? Então, ó, gostou desse vídeo? Cara, não custa nada para você compartilhar, deixar o seu like, para mim vai ajudar muito o canal a crescer. E se você não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição, é 100% gratuito. 2 vezes por semana, sempre às terças e às quintas, às 21 horas, tem um novo vídeo no canal aqui para você, beleza? E tudo isso para ajudar você a ser referência na educação física na tua cidade, na tua região. Então, lembre-se que dor vai acontecer, mas ela tende a diminuir. Se ela permanecer, quer dizer que o treino está excessivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.